E aí, pessoal, belezinha? Professor Sidley Oliveira na área e vamos para a aula 2 do 7º ano de língua portuguesa, beleza? Vamos começar da onde a gente parou lá, que é corrigindo os exercícios de casa. Então, vamos ver lá. Separe e categorize os morfemas das seguintes palavras. Então, canto, como a gente viu lá, cante é o nosso radical e o O vai ser vogal temática, beleza? Embasamento, palavra gigante. Então, é de base? Não, o radical ele é embasa e mento é um sufixo, certo? Florescido, o radical é flor, vogal temática e o icido ele vai ser o nosso sufixo. Acostumado, o prefixo a, o radical costum, de costuma, vogal temática a, e o do vai ser a desinência. E irmãzinha, o radical vai ser irmã e o prefixo irmãzinha. Isso é a parte básica da formação da palavra. Beleza? Então vamos lá. Forme duas palavras cognatas para cada palavra a seguir. Então eu tenho a base da minha palavra, que é o telefone, Coloquei telefonista, e telefonar. Poderia colocar interfonar, O interfone, para quem mora em apartamento, para quem mora em condomínio, tem o interfone que usa para falar com as pessoas, vai interfonar. O doce, a palavra doce, nós temos doceiro, Peguei a base, coloquei o iro no final, doceiro. Docemente, mesma coisa. Queima, peguei a palavra queima, formei a palavra queimadura e a palavra queimação. A palavra fogo, formei a palavra fogão, só foi até fog daí, E fogareiro, a mesma coisa, o fog, o A, vogal temática, e o ureiro, beleza? 3. Os elementos destacados não é vogal temática, hein? Calço. Ali ele não é vogal temática porque a gente está dando, o sentido da palavra nele mesmo. Belezinha? Então vamos lá. Para a resolução dos exercícios. Crie palavras a partir dos termos a seguir, considerando o processo de formação de palavras indicado em cada uma. Então, dedo. Você vai ter que usar uma derivação sufixal. Algo que vem depois da palavra dedo. Pacote. Derivação parasintética. Ou seja, um elemento que vem antes e um elemento que vem depois. Provável, uma derivação prefixal. O que é uma derivação prefixal? Um termo que está antes da palavra. A derivação regressiva, que é quando a gente retira um elemento e deixa ele no verbo. E vídeo, composição por justa posição. Beleza? Então, vamos lá. Tempinho aí, pausa, vai. Fechou. Vamos lá então, ver como é que ficou? Então, por justa posição é quando nós temos duas palavras que juntas formam um único sentido. É o que a gente chama de substantivo composto, pode ser. Então, vamos lá. A derivação sufixal, dedilhar, dedilhar. Tem o dedo, coloquei um sufixo nele, o ilhar. Beleza? A palavra pacote, derivação parasintética. Então, em pacotamento. Então, em vai ser prefixo, pacote vai ser o radical, o a vai ser vogal temática e o mento vai ser sufixo. Beleza? 3. Provável. Então, nós temos ali o improvável. O in sendo o sufixo e o provável sendo a nossa base, o nosso radical.
Derivação regressiva, a palavra compra. Retirei o R, ficou a palavra compra. E vídeo, né, justaposição, vídeo chamada. Coloquei duas palavras, virou um substantivo composto. Beleza? Vamos lá então, explica o processo de formação das seguintes palavras: preconceito, fortemente, impacto, dessalgar. Beleza? Pausa aí e vai lá, pessoal. Belezinha? Vamos lá então. Então, preconceito, prefixo pré, a palavra conceito, né? Mudando o sentido de interior. Então, história, pré-história, né? Antes da história. Um conceito é um preconceito, é antes de você. Você nem sabe o que é e você tem um preconceito. Né? Você tem um preconceito, você nem sabe o que é e você já está condenando aquilo. Fortemente, o sufixo mente, incluindo o valor de sentido de intensidade, a palavra forte. Forte, fortemente. Transformei ela em um advérbio. Todas as palavras terminadas em mente, menos a palavra mente, lógico, são advérbios de modo. Beleza? 3. Impacto. Então, a palavra de derivação regressiva, já que perde a consciência verbal. Então, impactar, impacto. E dessalgar, sofre o processo de derivação parasintética. Des, né, e a terminação gar, somados à palavra sal. Então, dessalgar, ó, dessalgar. A gente já tem essa derivação daí. Beleza? Pessoal, o que a gente precisa entender aqui nesse exercício? Que a gente vai colocar termos. Tem palavras que vão ter termos antes, que vão ter termos depois e que vão ter os dois. A palavra dessalgar é um exemplo desse. Então vamos pegar lá, só para vocês verem. Dessalgar. Vou colocar bem grande aqui. Dessalgar. Vejam que a palavra sal ainda está aqui, ó. Ela ainda está, a gente tem a mesma estrutura dela. O que nós temos? Temos dois elementos completamente novos, né? Mudando o nosso sentido. Então, aqui ficando como um prefixo e aqui ficando como um sufixo, certo? Esse processo de formação de palavras, ele é extremamente importante que a gente entenda, para que a gente possa ter sim um conhecimento melhor do funcionamento das palavras, como que a gente analisa, como que a gente vê. Por que o professor fala isso? Vejam, cada uma dessas palavras aqui podem mudar o conceito dela. Então a palavra forte, que nem o professor explicou agora há pouco. A palavra forte, ó, ele é forte. Forte é um adjetivo. Agora, quando eu digo, né, ele enfrentou isso fortemente. Como ele enfrentou isso? Fortemente, de maneira forte. Então, ele deixou de ser um adjetivo e ele passou a ser um advérbio, ele passou a ter uma característica, certo? Ele passou a ter um modo de como ele enfrentou. Então, eu mudei até o sentido. Então, eu peguei um advérbio, peguei um adjetivo, coloquei o mente e ele foi transformado em outra classe gramatical. Isso daí é extremamente importante para a gente, beleza? E quando a gente pega, né, a palavra preconceito, por exemplo, a gente muda todo o conceito. Ó, eu tenho um conceito sobre tal coisa. Agora, quando as pessoas têm preconceito, já é quando elas nem têm um conhecimento determinado sobre aquilo. Beleza? Pessoal, tarefa de casa aí, né? Analise o grupo de palavras a seguir, defina o valor de sentido do sufixo de cada um deles. Tá aí 1, 2, 3, 4, pausa aí, copia. Temos aí o 2, né? Copia aí. E, pessoal, muito obrigado. Né? É isso.